Prezados ouvintes, iniciamos agora o capítulo 20 da obra Quem é o Cristo, em nosso momento de reflexão espírita. Gostamos de repetir a informação com vistas ao ouvinte de primeira vez, de que esta obra foi ditada pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, na psicografia de Raul Teixeira, editada pela Frater. Neste capítulo, o benfeitor Paula Vitor toma do mesmo capítulo 8 de João, quando, durante a festa das tendas no Templo de Jerusalém, o Cristo, em diálogo com os escribas e fariseus, dava muitos testemunhos a seu respeito, da sua identidade como Messias esperado por Israel. Jesus, respondendo sempre com muita segurança e firmeza àqueles que o ameaçavam, duvidando de suas palavras, posiciona sua hierarquia evolutiva, fazendo uma declaração que os deixou furiosos, a ponto de desejarem lhe apedrejar. Esta declaração é tomada pelo Padre Vitor para construir a profunda e bela mensagem do capítulo 20. Esta frase está no versículo 58 do capítulo 8, quando Jesus, respondendo aos questionamentos dos judeus, atestando: Amém, amém, vos digo. Isto é, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Este capítulo, intitulado Ancianidade Evolutiva, remeteu o benfeitor para a questão da criação divina, da atemporalidade de Deus e da evolução daquele que conhecemos como Jesus de Nazaré. Neste capítulo, de informações de alto valor em frases concisas, merece ter de todos nós uma acurada meditação. O benfeitor espiritual reflete que, para aquilatar em profundidade as palavras de Jesus, seria necessário conhecer os mistérios de Deus como ele conhece. Então, o bondoso sacerdote recorda-nos a questão da impenetrabilidade nos mistérios da criação divina, assim como o do tempo, pelos espíritos que ainda não alcançaram a pureza necessária e que somente as almas que alcançaram as esferas angélicas e arcangélicas têm acesso aos códigos divinos da criação, nos quais a divindade guarda seus segredos, elucida-nos, como nos elucida as questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos. Para nós, espiritistas, Jesus de Nazaré é o Messias esperado no planeta, aguardado por séculos e séculos pelo povo de Israel, como já tivemos ocasião de referir em estudos anteriores desta obra. Mas é sempre muito bom relembrar a supremacia dessa sublime estrela, desse sol de primeira grandeza que penetrou na atmosfera da Terra, como conceitua o benfeitor Camilo. A informação mais clara sobre Jesus de Nazaré chegou-nos através das instruções dos Espíritos da Falange do Consolador, na Revista Espírita de 1868,
neste volume, em 7 mensagens de espíritos superiores diferentes, sob o título Os Messias do Espiritismo, encontraremos detalhes do que é um Messias. As entidades venerandas afirmam que, perto de Deus, estão numerosos espíritos ditos Cristos, que são espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Os Cristos recebem de Deus a missão de presidir os destinos dos mundos. Os Messias são seres chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, e estes são admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebendo dele diretamente a sua palavra. São, pois, verdadeiros representantes da divindade e são infalíveis em suas missões. É nessa categoria que se encontra o nosso Cristo, que habitou entre nós como Jesus de Nazaré. Ele é o governador, o diretor de todas as operações, de todos os acontecimentos evolutivos de nossa Terra. Daí, entendemos as palavras do Padre Vitor, quando afirma que esse formoso grupo de espíritos perfumados de amor, os Messias, tem o seu tempo de evolução desde remotíssimos tempos, impenetrável para nós ainda. Retornando ao diálogo do templo, o bondoso benfeitor esclarece-nos que, naquela conversa, descrita em João, capítulo 8, versículo 58, Jesus se referia à vida nas regiões invisíveis e luminosas que ele habitava, desde antes de descer ao solo da terra, e também se referia à lei que permite que muitos espíritos mais evoluídos que nós cheguem à Terra, enviados por ele, para o desempenho de missões de destaque que mudam o estado evolutivo de um povo ou até mesmo o estado evolutivo da humanidade. Foi esse o caso de Abraão, conclui o padre Francisco Vitor. A declaração do Cristo levou os doutores da lei a pensar que Jesus desejava se mostrar maior ou mais importante do que o pai do povo hebreu. A frase do Messias, antes de Abraão existir, eu sou, causou furiosa reação dos fariseus, porque o Cristo usou da mesma expressão que a voz no deserto a Moisés pela primeira vez. A passagem está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 14. Vamos tentar destacar a fala da voz que se comunicou pelo fenômeno de voz direta a Moisés. Assim disse a voz a Moisés: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. E Moisés perguntou àquela voz: Quem eu devo dizer que me envia ao Egito para tirar o povo da escravidão? E a voz respondeu: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Os estudiosos do assunto afirmam que a expressão eu sou
em hebraico, significa Deus. Desse modo, podemos ter uma ideia do quão absurdo e herético os judeus pensaram naquela época, quando Jesus diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Com esta afirmativa, Jesus estava dizendo: fui eu quem enviou Abraão. Eu sou maior que Abraão. Nesta passagem, dizem os estudiosos, Jesus estava autenticando sua autoridade espiritual sobre tudo e todos na terra. Em outras palavras, afirma-se o Messias. Ele quis dizer que foi ele quem falou com Moisés. Mais de 2000 anos passaram e os cristãos, de modo geral, ainda não entenderam bem ou não desejam aceitar que a imortalidade e a evolução através das vidas sucessivas é uma lei natural e já estava implícita nos ensinamentos da Torá. Como consequência, os irmãos veem Jesus como o próprio Deus, coisa que o Cristo jamais afirmou ser. Continua o Padre Vitor, dizendo que o nosso governador planetário continua enviando à Terra incontáveis mensageiros, capazes de atender ao seu programa evolutivo. E isso acontece em cada povo, em cada época, como até hoje. Abraão é um dos grandes exemplos de entidades iluminadas que auxiliam o governo do orbe. Mas, se Abraão foi o pai dos judeus, se ele foi grande, bem maior foi o grande líder da humanidade, Jesus, o qual abriu as portas psíquicas do planeta para que Abraão cumprisse sua missão, justificando a frase, pouco compreendida pela maioria dos cristãos, declara o sacerdote. Para terminarmos este episódio empolgante, pela magnitude das informações, o Padre Vitor declara: a evolução do Cristo transcende a qualquer outro ser que haja pisado o solo terreno. Sua dianteira é que o apresenta como o maior espírito que Deus enviou ao mundo para que fosse seu guia e modelo perfeito. Que o Mestre nos abençoe e guarde.